A esquerda acaba de entrar em alerta, afinal, corruptos estão voltando a ser presos. Uma alta figura da esquerda acaba de ser presa novamente e por envolvimento com a Odebrecht. Só que nesse caso, esse escândalo de corrupção não pode ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou explicar cada detalhe disso para você. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, porque só aqui você vai ter esse tipo de informação em primeira mão. Outro ponto que a gente vai falar. Será que realmente o estado de saúde do Lula é tão bom assim? Porque aconteceu uma revelação bombástica sobre o acidente do Lula, uma coisa que pouca gente está falando. Uma informação que surgiu dentro do momento em que aconteceu o acidente, que o Lula caiu e bateu a cabeça. Sabe? Isso pode dar uma reviravolta nas eleições em 2026 sobre a questão da saúde do Lula. Compartilha isso para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Inclusive, a pior notícia possível sobre a saúde, eu vou trazer para vocês como que está essa situação aqui no Brasil. Bom, então, muito obrigado por estar aqui conosco. Se você é novo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, sou filósofo, sou jurista, sou mestre em comércio internacional, MBA em economia. Então, estou fazendo de tudo para poder entender esse mundo, né, político, para trazer as informações com a maior qualidade para vocês. Hoje, a gente, sabe, tem orgulho de estar entre um dos maiores canais, né, do YouTube. Trata de política independente como o nosso canal, porque geralmente os canais ou são totalmente pró-Bolsonaro ou pró-Lula, o nosso é de direita, literalmente de direita, com críticas e elogios quando precisa. Tá? É esse o ponto que a gente discute aqui com vocês, tá certo? E vamos falar do ponto mais importante do nosso canal, que é você. Samuel Miranda escreveu o seguinte: as farmácias estão sem insulina para as pessoas que precisam do medicamento. Enquanto isso, o nosso dinheiro está sendo queimado na política. Não só na política, com políticas públicas, sabe, insanas. Enquanto falta insulina para as pessoas que realmente precisam, porque senão vão morrer, houve uma decisão agora que foi inovadora, que uma pessoa trans teve o direito à cirurgia, passando na frente da fila de um monte de gente que estava esperando tratamento, uma situação de saúde caótica. Ou seja, o Brasil está indo para o lado errado. O Brasil, com a esquerda à sua frente, sempre caminhará para o lado errado. Isso é indiscutível. Então, esse alerta que o Samuel traz aqui para a gente é só mais um pouquinho do retrato do Brasil e dos escândalos que acontecem, né? Pessoal, hoje eu quero anunciar para vocês o livro, mas eu resolvi mudar. Todo mundo está falando, mas você sempre fala do mesmo? Pois é, agora eu vou mudar. Se você não conhece o livro 20 Regras para a Vida, o que a gente pode aprender com os maiores líderes e os maiores pensadores que já existiram? Sabe, eu era gesseiro, você deve saber disso, já trabalhei em hortaliça, carvoeira, na roça, fiz de tudo. E quando eu casei, eu ainda era gesseiro. Até que uma frase mudou o meu modo de ver a vida. Então, se uma frase fez que eu saísse daquela situação e hoje chegar onde estou, com 1.700.000 seguidores aqui, mais de 2 milhões no total, com todas as plataformas, hoje eu tenho uma vida muito confortável. Mas o que mudou? Mudou aqui, tá? Foram frases. E como essas frases mudaram como um todo, como pessoa, como marido, como cristão, como uma pessoa influente na política. Esse livro, 20 Regras para a Vida, está apto a isso. Tá? Eu peguei as 20 principais frases que modificaram o meu jeito de ver a vida. E esse livro vale a pena. O sistema é aquele mesmo. Foram essas frases que me fizeram acreditar em quem anda do meu lado. Santo, quer dizer que você acredita no mundo, no Brasil inteiro, você acredita no brasileiro? Não sou doido, cara. Lógico que não. Mas eu acredito quem anda do meu lado. Porque eu acredito muito na lei da atração, na lei da sinergia. Então quem anda do meu lado é como eu. Você, eu acredito. Você vai entrar no link aqui da descrição, vai fazer o download do livro e vai fazer o pagamento do valor que você acha justo. E a leitura, garanto para você, vale a pena. Um livro rápido de leitura.
Bom, mas vamos às notícias? Pois é, o ex-presidente do Peru é condenado a 20 anos de prisão por caso Odebrecht. Olha só o escândalo disso aqui. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de conluio e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ele teria recebido propinas de construtora brasileira Odebrecht em troca de contratos com o seu governo. Toledo governou o Peru entre 2001 e 2006. Quem governava o Brasil entre 2001 e 2006? O Toledo foi uma figura progressista que insurgiu no Peru junto com o Lula aqui no Brasil. Os dois tiveram ascensões muito semelhantes. E, diálogos diplomáticos muito próximos. Acontece que quando a gente vê uma matéria como essa, eu vou até deixar na tela para te envergonhar um pouco mais, tá? Para que você possa sentir a mesma vergonha que eu sinto. Quando você vê uma matéria como essa, você começa a perceber que as coisas realmente são demoradas, são absurdas. Foi em 2006 que aconteceu isso lá no Peru. Mas o cara tá preso, foi preso por escândalo de corrupção. Cara, a esquerda criou um mecanismo no mundo inteiro, onde ela se pauta pela impunidade. Hoje, as faculdades de direito, e hoje é uma zebra, tá? Você que foi estudante de direito, se você já estudou filosofia como eu, meu irmão, só tem professor esquerdista. Então, eles preparam os alunos, se você não tiver uma força mental muito grande, você entra na faculdade para sair de lá um esquerdista. Para passar num concurso e ser um juiz, um promotor esquerdista. E é por isso que a impunidade desses políticos é tão grande. Então, o organograma, a simbiose do sistema é essa. Vamos criar todo um campo, adubado aqui para que as ervas daninhas do sistema de esquerda cresçam. É assim que funciona a regra do jogo. E aí, ainda assim, a gente vê que o nosso lamaçal é muito pior do que o deles. A gente teve esperança com a Lava Jato, mas ela foi destruída aqui no Brasil. Lá no Peru, a gente ainda está vendo políticos sendo presos por corrupção. Pode demorar, um ex-presidente é uma figura muito poderosa, mas, entretanto, todavia, contudo, está acontecendo. Mas eu acredito que aqui no Brasil vai ter gente que ainda vai voltar para a cadeia. Pode ter certeza. A corrupção ainda vai ser exposta cada vez mais. Vamos lá, pessoal. Matéria do Diário do Poder que eu quero tratar com vocês agora. Esse acidente do Lula tá muito estranho, esse negócio. Tá muito esquisito. Tem informação que, tá deixando muita gente com uma pulga atrás da orelha, tá formando um verdadeiro Game of Thrones, ou seja, uma guerra completa, uma briga dentro da esquerda, porque quem vai tomar o trono do papai Lula? Quem? Tá o PSOL, o PCdoB e o PT brigando. Já querem a cabeça da Gleisi Hoffmann, porque em 2024 foi horrível. A aposta é que em 2026 não consigam nem eleger deputados. Tão grave que o negócio está. Porque o dinheiro já está sendo minado. E já começaram a gritar. Quando começou a despenar o galo demais, o galo começou a gritar. Hoje, os grandes empresários estão falando, opa, peraí, que porcaria é essa que está acontecendo com o nosso Brasil? Rombo das estatais, o maior do século. É o modelo de gestão do PT, de governar. Mas, essa matéria é interessante. Por que Lula estava tomando banho sentado? Eis a questão que intriga Brasília. Não é? Por que o Lula estava tomando banho, sentado na cadeira e caiu da cadeira e bateu a cabeça? Sentado, caiu da cadeira e bateu a cabeça. Será que ele não está mais disponível a tomar um banho de pé? O que está acontecendo, com relação ao governante? Jornalistas mais engajados foram orientados a divulgar sábado que Lula caiu durante um banho. Um pé do banquinho em que estava sentado teria se quebrado, fazendo-o cair, bater a cabeça e ganhar 5 pontos na nuca. Gerou uma dúvida. Em que estado Lula se encontrava para ter de tomar banho sentado? Estava sozinho? O Planalto achou melhor alterar a versão. Ele escorregou. O doutor Roberto Calil citou pequena hemorragia
e ordenou observação para evitar piora, mas a assessoria decidiu armar uma sessão de fotos, fazendo de conta que Lula trabalhava normalmente. Olha, a esquerda lá nos Estados Unidos deixou alguém governar. Quem? Se sabe. Seria Obama? Quem estava governando de verdade? Porque existe uma marionete à frente da presidência da República. Um sujeito que nítida e claramente, né, que ainda está à frente da presidência da República, não sabe mais amarrar o seu próprio sapato. Não sabe falar lé com cré. Então, será que o mesmo engodo que o povo norte-americano sofre, nós brasileiros estamos tendo agora a opção de perceber que também acontece aqui no Brasil? Qual o estado de saúde do Lula? Isso levantou, né, muitas suspeitas, né? Porque uma pessoa normal, uma pessoa bem de saúde, não toma banho sentado. E banquinho quebrou e bateu a cabeça. Então, essa matéria do Diário do Poder chamou muita atenção. E você? O que você acha? Existe até uma teoria. A teoria é de que o Lula já não está mais entre nós. E eu não acredito nessa teoria, não. De que há um clone, uma pessoa, um sósia muito parecido com o Lula, que hoje figura ali como presidente da República e que essa pessoa está sendo manipulada. Cara, isso é balela, isso é conversa fiada. Sabe por quê? Sabe, com questão da aparência, você pode até achar alguém que é idêntico ao outro para enganar as pessoas, né? Ou seja, cara, clonar uma pessoa é idêntico ao Lula, a imagem, para enganar você. Pode acontecer. Não é isso que tira, não é isso que me impede de acreditar que o Lula foi substituído, não. O que me impede de acreditar que o Lula foi substituído é que ninguém consegue falar tanta besteira igual o Lula. Nem o ChatGPT, se você falar, fale as besteiras que o Lula fala, nem ele vai conseguir te responder. Então, assim, para falar as pérolas que o Lula fala, é só o Lula mesmo, tá? Nem um sósia teria tanta insanidade na cabeça. Pelo menos é meu ponto de vista. Então, não acredito, né? Ironizei aqui, mas não acredito nessa teoria do sósia, não. Mas, bora tratar de matéria séria aqui. O senador Márcio Bittar protocolou uma proposta para tirar ministros do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral. Cara, essa matéria é muito importante. Eu já tratei de vocês de cada detalhe. Eu tratei do momento em que ele fez a proposta. Eu tratei da agilidade em conseguir as 27 assinaturas necessárias para protocolar a PEC e hoje é o próximo passo. Foi protocolada. O senador Márcio Bittar, do União Brasil, protocolou na segunda-feira uma proposta de emenda à Constituição que visa alterar a composição do Tribunal Superior Eleitoral. O projeto sugere retirar ministros do Supremo Tribunal Federal do TSE. Atualmente, a Suprema Corte tem 3 vagas diretas na composição da Corte Eleitoral. Além disso, tem o direito de indicar outros nomes. Eu sou totalmente a favor de eliminar qualquer cargo extra de qualquer coisa. Você quer um exemplo? Ministros do Lula. Os ministros do Lula também são conselheiros. Teve um caso aqui do ministro da Previdência que falaram que ele estava ganhando mais de 80 mil reais só por causa dos conselheiros. Não pode. A minha visão é que se você é servidor público, seja de que for, o que for, você não pode aceitar nada de nenhum outro cargo em hipótese alguma. Ah, mas eu sou ministro do STF. Você é ministro do STF, você não é repórter, você não é político, só julgue, sem se manifestar. Ponto. É o que a lei fala. Ah, mas eu sou ministro do Lula, então vai ministrar para o Lula, vai acabar de arrebentar o país junto com o Lula, mas num caso só. Arrebentar em 2, 3, aí não dá. Então, a minha visão é essa. O sujeito entrou, ele tem que exercer aquela função. E eu sou contrário. Tem que mudar a composição do CNJ. O CNJ, tá? CNJ deve ser de cidadãos brasileiros. Cara, vou te falar, falta no Brasil, você sabe o que falta no Brasil? Uma cúpula, né, de julgamento de juízes, da Suprema Corte, de deputados, senadores e do próprio presidente da República, composta pelo povo.
composta pelo povo, tanto cidadãos, com mandatos fixos, eleitos, cada um, né, de cada região, só para fazer os julgamentos, com reputação jurídica ilibada, sem nunca ter participado da política, nunca pode ter sido filiado a um partido. Ó, se você já foi filiado ao partido da carochinha, esquece, você não está apto para isso. Então, pegaria esses cidadãos e falaria, ó, agora, se o STF abusar do poder, este núcleo, esse conselho de cidadãos, que são escolhidos pelo povo para mandatos fixos, vão julgar o STF. Vão julgar, e só para julgar mesmo. Um tribunal penal popular, só para julgar. Ministro do STF, deputado e senador e também presidente da República. Né? Ali daria o início, né, de todos os processos de impeachment. Você acha que eles fazem isso? Mas nunca. Não são doidos de perder a mamata. Vamos lá, pessoal. Responda para mim. Você é cristão? Você é cristão? Ok. Se você é cristão, você acredita no que o Lula falou, que Jesus Cristo foi o maior esquerdista de todos os tempos? Acredito que não, né? Você já viu Jesus Cristo defendendo o uso da maconha? Não, vamos liberar a droga para todo mundo? Você já viu Jesus Cristo? Ou você conseguiria imaginar a figura de Jesus Cristo defendendo o aborto? Você consegue imaginar a figura de Jesus Cristo num evento da USP, onde as pessoas enfiam o dedo no furico um do outro lá e falam, olha que arte mais sagrada. Não, né? Então é uma balela sem vergonha esse discurso de Jesus era esquerdista. Jesus não era nem de direita e nem de esquerda. Jesus era o Filho de Deus. Mas a briga política pelo voto, né, de cabresto dos evangélicos está aí. E você, como cristão, tem que estar antenado a isso. Blog do Noblar. Evangélicos começam a abrir a porta a Lula. Tchau, Bolsonaro. Mas nem pagando. Ou melhor, pagando sim. Estou enganado. Grandes líderes evangélicos já começaram a quebrar as asinhas para o lado da esquerda. E o elo de ligação dessa asinha foi Eduardo Paz, no Rio de Janeiro. E aí, pasmem, senhor Silas Malafaia, totalmente de sorrisos abertos para o Eduardo Paz. Aí vem o Ottoni de Paula, aí vem o Cláudio Duarte, todos esses pastores sorrindo para a esquerda e dizendo, a esquerda é santa. Ignore, né, todas essas questões tão profanas que a esquerda defende. Isso é uma vergonha. Falar que estão abrindo a porta para Lula são pastores que são pastores fisiológicos, igual político. Se você acha que só político que é fisiológico, qual que é o conceito de político fisiológico? É aquele aquele sujeito que não tem ideologia e identidade política. Pelo contrário, essa figura vai estar onde o poder está. Posso te dar um exemplo? Valdemar da Costa Neto é uma figura que onde o poder está, ele está. Malafaia. É o cara que, onde o poder está, o Malafaia está. Mas o Malafaia devia estar com o Lula agora. O Malafaia é perspicaz. Ele entendeu que o Lula pode até estar com a presidência, mas o povo está com o Bolsonaro. E nesse caso, fiel, dízimo, é melhor estar com o povo. Um pastor que assume publicamente que está com o Lula nos dias atuais, ele se queima. Então, não. Não acredito que sejam por valores, não acredito que é por moral, por respeito, não. É por poder. Então todo poder emana do povo. Sim, eles estão com poder lá, a esquerda? Tá, mas o povo não está com eles. Não tenha dúvida disso. Exemplo? Eleição municipal. Você quer uma prova mais cabal de que essa é uma falácia? Os evangélicos estão com Lula. Quantos evangélicos, quantos do PT foram eleitos aí porque estão com a esquerda e com Lula? Nem pagando. Vamos falar de outro caso. Vinícius Carrion publicou aqui uma matéria da revista Oeste. Pior escândalo da história do Ministério da Saúde, diz perito médico,
sobre infecção por HIV em transplantes. Olha o absurdo. Em entrevista ao Oeste, Francisco Cardoso disse que o governo federal não pode culpar o estado do Rio de Janeiro. A responsabilidade, segundo ele, é do próprio governo federal. E aí entra alguns detalhes aqui. Para você que está por fora do assunto. Foi contratado com dinheiro público, a custos altíssimos, um laboratório, sabe? Um laboratório que parece... Pensa no boteco mais feio da sua cidade, mas naquele boteco que a hora que você passa na porta do boteco, tem 2, 3 caídos lá, a mulher vindo buscar o marido, dando uns tapas na orelha dele e o marido gritando: "Ô, Creuza, não me bate!" Pensou? Pois é, esse era o laboratório contratado. Ok, foi contratado a custo altíssimo para fazer exames, né, sobre o estado dos órgãos, ou seja, são transplantes de rins, onde a função do laboratório era: não, esse órgão está infectado com o vírus, né, com HIV. Ou, não, esse órgão não estava infectado. Milhões de reais só para os caras fazerem isso. Sabe o que os caras fizeram? Nada. E vários pacientes foram transplantados e adquiriram HIV, né, a AIDS, em função, né, desse órgão transplantado. É um escândalo sem precedentes. É o pior, não sou eu que estou falando aqui, ó, o médico. É o pior escândalo da história do Ministério da Saúde. Mas o bom de tudo isso é que a saúde está em caos, falta vacina em 60% dos municípios, a dengue está pior do que a Covid, né? Pessoas estão recebendo órgãos infectados, mas tirou o Bozo. Mas tirou o tal do Bozo do poder. E isso é que tá bom, né? Tirou o Bozo, tá tudo bonito. Olha, ontem eu fiz um vídeo e me assustou porque muitos de vocês concordaram comigo, né? Um aqui pediu para falar: olha, qual que é a sua crítica ao Bolsonaro? Eu respondi, cara, assim, com toda a sinceridade que eu tenho. Se eu for responder as críticas ao Bolsonaro, dá um vídeo. Se eu for responder os elogios, dá dias de live. Porque ele acertou mais do que errou, na minha visão. Tá? Teve muito mais acertos do que erros. Ah, mas não, tem muito político que poderia ser melhor do que o Bolsonaro. Mas não existe político perfeito. Tá? Então, para mim, foi o melhor presidente que teve até hoje. Teve erros e eu vou falar. Você gosta ou não gosta. Tá? Mas uma coisa é certa. A saúde, durante a gestão Bolsonaro, onde foi o calcanhar de Aquiles dele, porque foi o ponto onde ele foi mais atacado. E hoje, a gente dá graças a Deus de que o Bolsonaro passou pelo Brasil. Porque se a gente tivesse uma pandemia com o Lula, meu irmão, o retrato era esse aqui, ó. Era esse o retrato. E sabe o que a ministra, senhora ministra, que é socióloga, né, que é ministra da Saúde, tá fazendo? Cuidando da saúde. Preocupada com esses casos? Não, tá fazendo cabo eleitoral para os candidatos do Lula no Nordeste. É o retrato do mais puro suco de PT. E aí, cada um no seu cada um. Mas se isso tudo não te impactou a ponto de você falar: meu Deus, a esquerda tá destruindo o Brasil, churrasco e a cervejinha tá ficando mais cara. Agora você vai ficar com raiva, tá? O churrasco mais caro, o preço das carnes devem disparar até o final do ano. Pronto, só isso aqui para encerrar. Porque se você votou acreditando na picanha e na cervejinha, meu irmão, não vai ter picanha e cervejinha, tá? Infelizmente, eu preciso contar essa verdade para você. Vai estar mais caro. Talvez esse Natalzão aí, ó, picanha e cervejinha vai estar difícil, tá? E é isso, pessoal. Ó, vou reiterar você. 20 regras para a vida. Você pode fazer o download, tá? Os 3 livros aqui, tá? No link aí. Aí você vai no 20 regras para a vida, faz o download, efetua o pagamento via Pix, via depósito bancário, da forma que você achar interessante, do valor que você achar justo. Tem alguns preços de sugestão. Eu readequei a página, porque teve gente que falou: eu não estou conseguindo pagar. Teve gente que falou: Sandro, não quero colocar preço no seu serviço. Tá, então tá as sugestões lá. Faz o que você quiser. Mas o importante para mim é que você tenha acesso. Esse livro, sabe? Não é só um livro. São realmente aquelas falas e frases que mudaram
muito. Meu jeito de ver a vida. Tá? Foi um crescimento pessoal que fez chegar onde eu cheguei hoje. Não tenho dúvidas disso, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Fique com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.